Meus amigos, eu quero fazer menção àquilo que aconteceu aqui entre a gente no último domingo. Nós celebramos os 9 anos da Comunidade Encontro e nós estamos profundamente agradecidos a Deus em primeiro lugar, mas também a você e a todas as pessoas que de alguma maneira nestes 9 anos têm abraçado a causa e a missão que Deus nos deu. Muito obrigado por suas orações, muito obrigado por seu envolvimento concreto em algum departamento da comunidade, em alguma função, como também muito obrigado pelas suas contribuições financeiras. Deus tem usado essas coisas para abençoar pessoas e transformar a vida de pessoas. Por isso, muito obrigado a você que de algum modo tem caminhado junto com a comunidade. Nós estamos na nossa série de mensagens falando sobre os pecados capitais. Conta uma história que uma cobra perseguia um vagalume. Depois de 3 dias e sem forças para continuar fugindo, o vagalume virou-se para a cobra e disse: "Posso lhe perguntar algo?" "Sim, eu vou te devorar de qualquer forma. Pode fazer a pergunta que você quiser." E aí o vagalume pergunta para a cobra: "Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Eu lhe fiz algum mal?" A cobra respondeu então que não. E o vagalume finalizou: "Mas então por que você quer me comer, me devorar?" E a cobra disse: "Porque eu não suporto ver você brilhar. Porque eu não suporto ver você brilhar." Nós estamos falando de inveja. A inveja é descrita nos dicionários como um desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outra pessoa. Um desejo violento de possuir o bem alheio. Para Tomás de Aquino, um teólogo importante na história da igreja cristã, disse: "A inveja é o desgosto pelo bem alheio." Uma boa definição, você não acha? Nessa nossa série de mensagens, os 7 pecados capitais, navegando no caos em uma era de confusão moral, a inveja é o segundo da lista dos pecados. Para lembrar, a lista é orgulho, inveja, raiva, preguiça, avareza, glutonaria e libertinagem. A inveja é conhecida como o câncer da psique. Ela entra em ação quando nós vemos a felicidade e o sucesso de outra pessoa. Você conhece alguém que tem inveja de você? Há quem diga que a pessoa invejosa é alguém que gosta muito de você, porque ela quer ser muito o que você é, quer ter muito o que você tem e quer fazer o que você faz. Elas são suas fãs e querem seguir a sua vida. Mas, na verdade, a inveja revela um problema muito profundo do nosso interior. Sabe por que a inveja é algo tão ruim e danoso? Porque a inveja é um pecado da proximidade. Nós estamos sempre propensos a invejar pessoas que estão próximas de nós. Mães invejam outras mães, irmãos invejam irmãos, advogados invejam outros advogados, escritores invejam outros escritores, políticos invejam outros políticos. A inveja, ela é do cunhado e não de algum personagem que fica longe. A inveja é do vizinho e não de Napoleão Bonaparte, que conquistou a Europa.
A inveja é da pessoa que trabalha comigo e não do Einstein ou do Shakespeare, que foram grandes personagens da história. E por ser dirigida a pessoas próximas é que ela causa tantos prejuízos aos relacionamentos e pode levar a consequências muito danosas. Na verdade, a inveja é algo muito cruel. Veja esse exemplo da Bíblia. Em relação aos primeiros personagens da história humana. Diz a história que Adão teve relações com Eva, sua mulher. E ela engravidou e deu à luz Caim. E disse ela, com o auxílio do Senhor eu tive um filho homem. Ela voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim um agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Um belo exemplo, você não acha? A palavra inveja, ela é uma palavra que vem do latim, invidere. E você já percebeu aqui que eu gosto de pesquisar e compartilhar com você o significado e a etimologia das palavras. A palavra invidere, do latim, significa literalmente não ver. Aquele que inveja, ele não vê. Ele não vê o mundo de oportunidades que estão ao seu alcance. E ao invejar, ele desperdiça a sua própria vida para viver a vida dos outros. Por não ver, ele enxerga a si mesmo, ao outro e ao mundo de uma forma distorcida. Ele desacredita de si, olha para o outro com um olhar malicioso e transforma o outro em inimigo e não enxerga mais a realidade como ela é. O invejoso alimenta um desejo violento pelo bem alheio. Mas o prejuízo, ele começa consigo mesmo, pois a pessoa invejosa, por não ver a si mesma, ignora as suas próprias bênçãos e prioriza o status de outra pessoa no lugar do seu próprio crescimento espiritual. Dois homens, melhor dizendo, um invejoso e um ganancioso, foram falar com o seu rei. Disse o rei, um de vocês pode me pedir algo e eu lhe concederei, mas eu cuidarei para que o outro ganhe 2 vezes mais. Isso deixou os dois homens em um dilema. O invejoso não quis ser o primeiro a pedir, pois invejava seu companheiro que receberia uma porção dobrada. Mas o ganancioso também não quis ser o primeiro, pois queria ter tudo para si. Por fim, o ganancioso persuadiu o invejoso a ser o primeiro a fazer o pedido. Então o invejoso pediu ao rei que arrancasse um de seus olhos, sabendo que, dessa maneira, seu companheiro teria os 2 olhos arrancados. Os amigos, é uma anedota, mas ela tem muito a ver com a vida real, você não acha?
O invejoso, ele não se importa de ganhar pouco, desde que o outro ganhe menos. Não importa que o seu time perca, desde que o outro perca de goleada. Por incrível que pareça, os consumidos pela inveja, eles se dispõem a sofrer grandes prejuízos, desde que aquele a quem invejam sofra ainda mais. Por isso, não há vício mais pernicioso do que a inveja implantada no coração humano. Ela é destruidora. O sábio rei Salomão, o homem mais sábio que viveu na face da terra, escreveu em um dos seus provérbios: a inveja é a podridão dos ossos. Meus amigos, inveja é doença, com uma raiz espiritual que se irradia nas emoções e pode afetar o corpo. A inveja é dor causada pela prosperidade do próximo. Por conseguinte, uma pessoa invejosa, ela sempre possui um motivo para tristeza e desânimo, porque ela vive focada no outro e não enxerga a si mesma. A pior característica dessa dor é que a vítima não pode revelá-la a ninguém. Por isso, a inveja raramente é confessada. Há quem diga que a inveja é um pecado envergonhado. Um dos clássicos da literatura mundial é a Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri. Ele descreve no seu escrito a posição dos pecados capitais em terraços, um em cima do outro. No primeiro terraço está o orgulho, no segundo terraço está a inveja e assim por diante. Por entender que a inveja é uma espécie de cegueira, Dante Alighieri a descreve como olhos que estão misturados, feridos com um arame farpado que os impede de ver. Para Dante, na Divina Comédia, na sua descrição, o inferno nada mais é do que uma pessoa passar a eternidade inteira longe de Deus, sem poder mais enxergar absolutamente nada. Significativo, você não acha? A tentação da inveja, meus amigos, ela não termina com a idade, pelo contrário, ela tende a piorar com o passar do tempo. Na maioria das vezes, a inveja começa pequena, mas é crescente, sempre insaciável e muito desgastante. A inveja é sempre autodestrutiva. O invejoso não ganha nada, nem desprovê o invejado. A Bíblia tem mais um interessante exemplo sobre a inveja que eu quero compartilhar com você. Veja a história. Tudo que Saul lhe ordenara fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o gigante Golias, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Interessante a história, não é? Meus amigos, quando a Bíblia, do começo ao fim, conta histórias, na verdade, ela está sugerindo que nós não estamos falando apenas histórias de algum momento do passado.
mas nós precisamos aprender a nos colocar a nós mesmos dentro dessas histórias, incorporando os personagens que elas estão. E sempre nos perguntando, não seria esta a minha história? Mesmo porque a Bíblia é a grande e a verdadeira história da humanidade. Meus queridos, sobre tudo isso, o que a gente leva para casa, o que a gente leva para a nossa vida? Talvez eu diga agora alguma coisa que decepcione você, mas a realidade é essa. Não há uma cura humana para a inveja. A cura para a inveja, ela está além das nossas próprias capacidades. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que quando a graça de Deus, através da palavra de Deus, é acolhida em nosso coração invejoso, esta palavra de Deus, usada pelo Espírito Santo, lança uma luz sobre a nossa vida e coisas extraordinárias acontecem. E a inveja não é apenas removida, mas ela dá lugar a um dom de Deus, a um presente de Deus no meu interior. A inveja sai e dá lugar ao contentamento. Em vez de inveja, contentamento. Contentamento comigo mesmo, contentamento com a realidade, contentamento com o outro. Paulo, um dos mais ilustres seguidores de Jesus em toda a história, o expressou da seguinte maneira. Ele disse, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu tudo posso naquele que me dá forças. Contentamento consigo mesmo, contentamento com o outro, contentamento com a realidade na qual eu estou envolvido. Mas talvez você pergunte qual é o segredo, de onde Paulo aprendeu tudo isso. Uma das grandes histórias da Bíblia, meus amigos, é a história da caminhada e da amizade entre Paulo, um jovem, e seu amigo Barnabé, um homem mais velho. É extraordinária a história que Deus escreveu na vida deles e através deles na vida de outras pessoas ao longo dos séculos, até chegar a nós. A Bíblia menciona Barnabé pela primeira vez no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 4. Natural da ilha de Chipre, ele era membro da comunidade de Jerusalém, a primeira comunidade cristã da história. Na comunidade de Jerusalém, havia pessoas de todas as classes sociais, mas muitos pobres, ex-escravos e viúvas de soldados convertidas ao cristianismo. A ponto de que a comunidade de Jerusalém, ela oferecia refeições diárias para as muitas pessoas pobres que havia na comunidade. Quando Barnabé viu a pobreza e a necessidade dessas pessoas, ele não teve dúvida, ele entendeu que a necessidade dos outros era a sua própria responsabilidade. Ele vendeu um terreno que tinha e trouxe o resultado da venda aos líderes da igreja para que estes pudessem socorrer aos necessitados. Este era Barnabé. Paulo, por outro lado, era um judeu, líder daqueles que perseguiam a igreja de Cristo e levavam a pessoas à condenação por causa da fé. Um encontro com Jesus mudou a vida de Paulo. Mas por ter sido um inimigo, perseguidor, ele teve dificuldades para se integrar na comunidade, justamente porque se tinha muito medo dele. E aí o Espírito de Deus junta os caminhos e funde as histórias. Barnabé se aproxima de Paulo, o ampara e o integra na comunidade. Mais tarde, os dois se tornam dois dos principais líderes da segunda comunidade cristã da história, que ficava em Antioquia, na Síria. Foi ali que os discípulos de Jesus, pela primeira vez, foram chamados de cristãos, o que significa pequenos cristos. Ali, Barnabé e Paulo receberam
uma missão de Deus através dos líderes da comunidade. A tarefa de plantar igrejas em todo o Império Romano. Detalhe importante: Barnabé, o mais velho, é nomeado líder da expedição e Paulo, o mais novo, o mais jovem, era o liderado, o auxiliar. Por conta disso, nos relatos da sua missão, quando aparece o nome dos dois ali a partir de Atos 13, sempre aparece na seguinte ordem: Barnabé, o líder, Paulo, o liderado. Por conta da sua idade, da sua experiência, Barnabé era aquele que puxava a frente, tomava as iniciativas, era o líder, era o chefe. Durante a caminhada, Paulo vai crescendo interiormente, vai ganhando espaço e vai assumindo protagonismo. E, de repente, algo impressionante acontece. A ordem se inverte. O nome de Paulo, sem qualquer explicação, o nome de Paulo começa a ser e a aparecer como primeiro da lista. E Barnabé é o seguinte, indicando que Paulo passa a ser o líder e Barnabé o liderado. E isso sem nenhuma luta, sem nenhuma briga, sem nenhuma disputa e sem inveja. Meus queridos, é isso que acontece quando a graça de Deus entra em nossa vida. A inveja é arrancada de nós e o contentamento toma o lugar. Por isso, meus queridos amigos, acostume-se. A gente vive em um mundo sem Deus, onde a inveja é o estilo de vida de muita gente, seja nas famílias, no mundo corporativo e muitas vezes, infelizmente, até na igreja. Mas como seguidores de Jesus, nós precisamos aprender a tirar de letra. Teu pai e tua mãe provavelmente serão os únicos adultos que ficarão felizes se você os ultrapassar. Com a força de Deus, meus amigos, não provoque inveja. Aprenda a elogiar ao outro. Ao invés de ficar triste com o bem do outro, demonstre alegria pelo sucesso do outro. Ao invés de se alegrar com o infortúnio do outro, chore com ele. A capacidade de chorar com os que choram e de se alegrar com a alegria dos outros é uma das marcas dos discípulos de Jesus neste mundo. Convido você a falarmos com Deus. Ó Deus, o que nós queremos pedir é que o Teu Espírito Santo venha habitar em nós. Que o Teu Espírito, Senhor, arranque de nós orgulho, inveja. Que o Teu Espírito Santo produza arrependimento, produza meia volta no nosso coração, no nosso interior, para que o contentamento e a gratidão possam tomar lugar do orgulho e da inveja que habitam dentro de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Se da vida vagas procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez e hás de ver surpreso quanto Deus já fez.
acaso, mágoas, triste é teu lidar. É a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina